Oi pessoal, tudo bem? Então agora que a gente já deu uma boa estudada nas bases da física, né? A gente também já deu uma entendida como é que são feitas algumas medidas importantes para a cosmologia. Vamos entrar de fato nas questões mais cosmológicas, mais relevantes para a cosmologia. E a primeira questão que a gente vai abordar é uma das mais fundamentais, que é a questão da expansão do universo, né? A gente pode dizer, sem exagero, que toda a cosmologia física moderna ela ganhou força a partir da descoberta de que o universo estava em expansão. Foi a partir desse momento que os físicos começaram a povoar a cosmologia, digamos assim, né? Ou seja, a cosmologia não ficou apenas para especulações de ordem qualitativa e filosófica, que são importantes, mas também ficou sujeita ao trabalho dos físicos para especulações quantitativas e mais objetivas, né? Dando corpo ao que a gente chama de cosmologia física, né? Então, a expansão do universo, a descoberta da expansão do universo, é uma questão que envolve bastante história, né? No próprio curso de Astrofísica Geral, quando eu começo a falar de cosmologia, eu conto com bastante riqueza de detalhes essa história. Na página do nosso programa de extensão de Astrofísica para Todos, você também encontra algumas palestras de cosmologia onde eu detalho essa história com mais precisão e contando um pouquinho de cada parte e as suas importâncias aí. Aqui, a gente está mais interessado em entender, se aprofundar mesmo na física e poder fazer um aprofundamento, inclusive matemático, na física, né? Então eu não vou passar pela história, etc., não vou aprofundar nisso. Como você sabe, a expansão foi descoberta no final da década de 20, né? Na década de 20, mas no final da década de 20 ela ficou mais clara, e teve dois grandes personagens, teve muitas pessoas importantes. Tudo na ciência tem muita gente importante trabalhando, mas alguns personagens se destacam. No caso da expansão do universo, dois grandes personagens se destacaram, que foi o Georges Lemaitre e o Edwin Hubble, né? Então, um físico belga e um astrofísico americano, né? Embora outros participaram e tiveram, com certeza, muito relevantes, como o próprio Friedman, que depois a gente vai dar uma olhada que a equação, né, que governa essa dinâmica toda, e a gente vai estudar ela a fundo, leva o nome dele, né? Mas, enfim, o que tem de mais importante para a gente olhar fisicamente, para a gente ir direto ao ponto nessa questão do universo, da expansão do universo, desculpa, é perceber que a descoberta da expansão do universo foi feita quando se conseguiu medir distâncias e velocidades até objetos extragalácticos, então outras galáxias, tá? Quando se fez essa medida, se descobriu que havia uma relação aproximadamente linear. Aqui na folha de acompanhamento do nosso curso, né, eu deixo para vocês o gráfico do Lemaitre e o do Hubble, feitos, né, com essas relações, mas o relevante para a gente está aqui. Se descobriu que havia uma relação aproximadamente linear. Essa relação ela tem que começar na origem, porque ela diz o seguinte, que se eu observo um objeto a uma certa distância, a velocidade desse objeto em relação a mim aumenta com a distância, e esse objeto está se afastando de mim. Tá? Isso para objetos extragalácticos, é claro, não vale se eu aponto para Netuno, se eu aponto para Júpiter, enfim, outras galáxias, não vale nem mesmo para estrelas dentro da Via Láctea, outras galáxias. Então, quanto mais distante está uma galáxia, mais rápido ela se afasta de mim. Com poucas exceções, via de regra, todas as galáxias, a gente pode dizer assim, via de regra, todas as galáxias estão se afastando da gente. Algumas poucas se aproximam, mas porque estão próximas, estão ligadas gravitacionalmente. Enfim, a gente vai até aprofundar um pouco mais essa questão mais para frente. Mas a lei, né, a lei de Hubble, ou como hoje é chamada a lei de Hubble-Lemaitre, né, em reconhecimento ao trabalho pioneiro desses dois cientistas, né, a lei de Hubble-Lemaitre, ela diz que quanto mais distante tiver uma galáxia de mim, mais rápido ela também está se afastando de mim. Então, naturalmente, a lei de Hubble-Lemaitre precisa começar na origem, porque a origem sou eu, e eu estou parado em relação a mim mesmo, né? A menos que eu tivesse, né, minha alma estivesse saindo do corpo, né? Então, não, eu estou parado em relação a mim mesmo, é óbvio. Velocidade para o ponto zero é zero. Tá? Então, a lei de Hubble-Lemaitre, ela tem essa cara, é uma relação linear, e a gente pode
pode traçar uma reta, justamente por ela ter esse caráter linear aqui, e fazer esse ajuste, tá? A relação, né, ficou escrita dessa maneira. A velocidade de afastamento das galáxias, ou velocidade de redshift, porque o afastamento é medido através do redshift, ela é igual a uma constante, que costumamos escrever como H0, constante de Hubble, tá? Vezes a distância. Essa é a lei de Hubble-Lemaître. Esse gráfico aqui, as distâncias, como são distâncias até outras galáxias, elas normalmente são medidas em megaparsec, que é a distância, a unidade de distância típica até outras galáxias. E as velocidades são medidas normalmente em quilômetros por segundo, que é a velocidade típica com que as galáxias se afastam de nós. O redshift típico delas é da ordem de quilômetros por segundo. Não metros, nem quilômetros não metros por segundo, nem quilômetros por hora, mas quilômetros por segundo. Então, a constante de Hubble, ela vai ter unidades típicas, né? Que são a razão entre a velocidade e a distância. Velocidade e distância, né? Passa a distância para cá. Portanto, tipicamente, a constante de Hubble é medida, né? É dada a medida dela em unidades de velocidade, quilômetros por segundo, por unidades de distância, megaparsec, tá? Essa é a unidade típica dela, tá? Quilômetros por segundo por megaparsec. Significa que a gente pode ler assim: a cada megaparsec a velocidade aumenta em tantos quilômetros por segundo, onde esse tantos é o valor da constante de Hubble. E o valor da constante de Hubble é algo que também está em intenso debate. Ela sempre foi um problema, o valor da constante de Hubble. Primeiro, nas primeiras medições, pela incerteza dos dados. Você tinha dados, enfim, difícil de obter esse tipo de dados, né? Vocês viram um pouquinho como é difícil medir a velocidade, a distância até as galáxias, né? As velocidades também não é algo fácil de se medir. Então havia muita incerteza nos dados, que jogava o valor da constante de Hubble para cima e para baixo de acordo com o tipo de medida, telescópio, pessoa que media, tá? Por conta dessas incertezas, os astrofísicos eles criaram um sistema bem único de se referir à constante de Hubble, que é um sistema que tenta abstrair, abrir mão um pouquinho dessas incertezas, né? Então, para você ter uma noção, no começo dessas grandes medições aí, os valores obtidos para a constante de Hubble oscilavam entre 50 a 100 quilômetros por segundo por megaparsec. Então havia um erro aí de pelo menos fator 2, né? Algumas pessoas, né, diziam que a cada megaparsec a velocidade aumentava em 50 km por segundo. Outros, que a cada megaparsec aumentava em 100 km por segundo. Para poder discutir de uma maneira que fosse independente desse erro, os astrofísicos, os cosmólogos, na verdade, criaram um sisteminha, que é escrever a constante de Hubble dessa maneira aqui, ó. E você precisa entender isso porque esse sistema é usado até hoje na cosmologia. A gente escreve a constante de Hubble como 100 H minúsculo quilômetros por segundo por megaparsec. O H, ele é um número, ele é adimensional, não tem unidades. Então, o H, ele é colocado nas contas, né? Quando a gente precisa escrever a equação aqui, ao invés de escrever o valor da constante de Hubble, que eu mais gosto, 50 ou 100, eu escrevo o valor da constante como 100H. 100H, onde H é uma variável mesmo. Então, todos os resultados ficam em função da variável H, Hzinho, né? E esse H é um número puro. Se eu quero ver quanto que vai dar a minha conta, por exemplo, vou calcular a idade do universo. Depois eu vou mostrar para vocês como é que calcula a idade do universo. Vou calcular a idade do universo. Se eu usar 50 km por segundo por megaparsec para a constante de Hubble, dá um valor. Se eu usar 100, vai dar outro valor, naturalmente. Então, para não depender disso, a gente usa 100H. E quando eu quero calcular a idade do universo, eu escolho um valor do H. Por exemplo, se eu quiser um universo com 50 km por segundo por megaparsec, eu uso então Hzinho igual a 0,5, porque 0,5 vezes 100 dá 50, né?
Se eu quiser usar a constante de Hubble 100 km por segundo por megaparsec, eu pego na minha fórmula e jogo Hzinho igual a 1. E aí, então, eu estarei usando a constante com igual a 100 km por segundo por megaparsec, o valor que eu obter vai ser para essa constante. Se eu quiser a constante com outro valor, eu uso outro valor. Por exemplo, 70 km por segundo por megaparsec. Usa o Hzinho igual a 0,7. Já deu para pegar a ideia, né? O fato é que se você realmente pegar os gráficos, as simulações, todos os resultados de cosmologia até hoje, e provavelmente por muito tempo ainda, sempre dependerão do Hzinho. Sempre vai ter um Hzinho grudado nos resultados. E esse Hzinho é você quem tem que substituir. Então você joga o número do Hzinho de acordo com a constante de Hubble que você quer usar para encontrar o resultado. Isso é interessante até, do ponto de vista cosmológico, né? Mostra pra gente como o resultado depende da constante. Por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, né? Se a constante gravitacional fosse diferente de Newton, por um fator 10%, como que afetaria outras contas? Às vezes o valor do G, da constante gravitacional, já se perdeu no meio das contas, a gente nem sabe mais onde que entraria, como é que entraria, como uma potência, como uma raiz, e como é que alteraria, a gente nem lembra mais, né? Então, essa forma de deixar o Hzinho grudado na constante de Hubble, ela permite que a gente, digamos assim, rastreie, que nem se faz com o correio, né? Quando manda um correio para você, a gente rastreie o efeito da constante em todas as contas que a gente tem. É bastante interessante. Agora, você precisa se acostumar com essa notação que os cosmólogos usam, que ela é muito ampla, tá? Um detalhe é que, como eu disse, no começo havia uma grande discussão quanto ao valor da constante de Hubble, porque era muito incerto, né? A gente tinha medições difíceis de serem feitas, etc., então gerava incertezas. Hoje, o debate continua. Não por causa das incertezas das medidas, porque pelo contrário, os nossos equipamentos foram ficando cada dia mais precisos, né? Só que a gente mede a constante de Hubble através de várias técnicas diferentes. Algumas, as principais, desculpa, nós vamos estudar nesse curso aqui. Vou mostrar para vocês como é feita a medida e vou ensinar como fazer a medida. Vocês vão fazer a medida através das principais técnicas, tá? Esse é o objetivo do curso mesmo, colocar as mãos na massa mesmo, né? E o problema que nós temos hoje é que se a gente mede a constante de Hubble por uma técnica, dá um resultado. Se a gente mede a constante de Hubble por outra técnica, dá outro resultado. A oscilação não é tão grande quanto 50 ou 100 km por segundo por megaparsec, mas é grande. Eu deixei aqui nas notas de aula um gráfico, que ele mostra, né, pra gente como é que está a briga hoje entre a constante de Hubble. Hoje, as técnicas que dão os resultados mais díspares, elas dão, no máximo, 74 km por segundo por megaparsec, é quando eu observo a expansão das outras galáxias através de explosão de supernova. A gente vai falar para frente no curso, vocês vão medir isso, não se preocupe por enquanto. E quando eu meço a constante de Hubble através da radiação cósmica de fundo, a gente encontra um valor de 67 megaparsec, quilômetros por megaparsec, por segundo por megaparsec, tá? Então H0 hoje, a gente pode dizer que H0, né, ele varia entre 74 quilômetros por segundo por megaparsec até, né, 67 quilômetros por segundo por megaparsec. Você pode olhar esses números e dizer, tá, mas estão bem parecidos, é a mesma coisa. Não, esse é que é o problema. A barra de erro, a incerteza desses números é pequena e eles não se cruzam, eles não se coincidem. Como você pode ver direitinho nesse gráfico, pega a nota de aula e olha o gráfico com mais atenção, você vai perceber que os dois não batem. Então, a gente pode escrever a constante de Hubble não dessa maneira, mas simplesmente adotando a outra notação, que é dizer que o Hzinho ele varia de 0,74 até 0,67. E eu escrevo todas as equações colocando simplesmente H0 igual a 100, já está ali em cima, né? Igual a 100 Hzinho. E aí quem varia o Hzinho é um número adimensional. Então é um número mesmo, não tem quilômetros por segundo por megaparsec, tá? Por muito tempo, os astrofísicos, os cosmólogos, acreditaram que a constante de Hubble devia ser algo em torno de 0,7.
até um pouco é a média ali dos dois números, né? Quase a média dos dois números. Por muito tempo os astrofísicos acharam que o valor correto da constante de Hubble era 0,7. 0,7 é a média desses dois números aqui, né? Então eles acharam, olha, a gente vai chegar numa medida de compromisso, digamos assim, de 0,7 que vai conciliar tudo isso aí. Por conta disso, como claramente a constante não é 100, às vezes alguns astrofísicos, cosmólogos, gostam de escrever a constante de Hubble dessa outra forma, que a lógica é a mesma, mas fica em unidades um pouco diferentes, que é 70 Hzinho. Só que aí o Hzinho ele muda, é um outro Hzinho, é o Hzinho 70. Para lembrar a gente que é quando a gente escreve a constante de Hubble em termos de 70 km por segundo por megaparsec. Então o Hzinho 70 é um número, né, que eu posso descobrir. Por exemplo, se eu quiser usar 74, então eu boto 74 aqui. 74 dividido por 70 vai dar o valor do Hzinho 70. Então ele dá um valor diferente. E se eu uso Hzinho 70 igual a 1, eu estou com o valor médio, exato. Tem uma vantagem de trabalhar dessa maneira, que é que você vai estar sempre com Hzinho 70, né, no caso, em torno de 1. Não muito longe de 1, bem perto de 1, tá? Então ele não muda muito. Se você trabalha com Hzinho normal, ele vai estar sempre bem menos do que 1, tá? Eventualmente bem baixo, tá? Então as suas contas sempre ficam dependendo muito do Hzinho. Se eu uso o Hzinho 70, elas não dependem muito do Hzinho. O problema do Hzinho 70 é que ele não ganhou as graças da maioria da comunidade. Normalmente, os livros de cosmologia usam essa definição aqui, e não o Hzinho 70. Tá? Por quê? Porque sempre foi assim, já se acostumaram que é assim e continuam usando assim. É a mesma coisa do sistema de magnitudes, que é a primeira vez que a gente olha o sistema de magnitudes, parece uma coisa doida. Quanto mais brilhante for uma estrela, mais negativa é a magnitude dela. Quanto mais apagada, mais fraca for a estrela, mais positiva é a magnitude. Então, uma estrela que tem magnitude 20 é uma estrela que praticamente não se vê. Uma estrela que tem magnitude menos 20 é uma estrela brilhante, como o Sol, né? Então, uma coisa meio doida o sistema de magnitudes, mas os astrofísicos se acostumaram e usamos até hoje e, sinceramente, não vamos parar de usar. Eu penso que a mesma coisa vale para o Hzinho. O pessoal já se acostumou com o Hzinho, sendo a constante de Hubble parametrizada com 100 km por segundo por megaparsec, e não vão voltar atrás, tá? Mas se eventualmente você encontrar um Hzinho com índice 70, é só saber, é importante saber dessa história aí. Eventualmente até você pode achar um outro Hzinho com outro índice, é só lembrar da definição. Mas normalmente, 99% das vezes, você vai encontrar Hzinho só. E aí, no caso, é 100. Mas você sempre vai achar o Hzinho. Os cosmólogos não trabalham mesmo sem essa história do Hzinho, tá? Tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte. Dependendo do que eu for medir, por exemplo, o tempo, a idade do universo, se eu for medir distância, se eu for medir outra coisa, a fórmula vai ficar em função do Hzinho, mas em termos de uma potência. Então, o número não varia sempre igual ao Hzinho, ele pode variar inversamente ao Hzinho. A distância é o exemplo mais claro. Ó, a velocidade é igual à constante de Hubble vezes a distância, né? Então, se V é igual a H0D, eu posso isolar o D para medir a distância em função de uma medida de velocidade, por exemplo. Calculei o redshift de uma galáxia e quero calcular a distância até ela. De maneira bem simplificada, porque não é assim que se faz, tem que se colocar efeito relativístico. A gente vai ver na frente, mais para frente, tá? E efeito da expansão do universo. Mas por enquanto, de maneira bem simplificada, isso aqui vale para uma galáxia perto da gente, a gente poderia dizer que a distância é a velocidade da galáxia dividido por H0, onde tanto a distância quanto a velocidade são medidas pela maneira usual. Se a galáxia está perto da gente, vale, tá? Se ela não está perto da gente, aí a medida é um pouco mais complicada e eu vou ensinar vocês como medir mais para frente. Nesse caso, a distância, se eu jogar o valor do H, né, a distância vai ser V sobre 100 Hzinho. É assim que a gente faz, bota 100 Hzinho, tá? Então, a gente vai ter que a distância vai ser igual a V sobre 100,
Hzinho na menos 1 megaparsec. Desde que a velocidade seja dada em quilômetros por segundo. Então, se, por exemplo, eu medir, né, digamos que se eu meça, né, uma galáxia onde a velocidade de afastamento dela é de 250 quilômetros por segundo. Essa é a velocidade que ela se afasta de mim. Se eu jogo o V aqui, vai dar 250 dividido por 100, vai dar 2,5. Portanto, a distância até essa galáxia vai ser, essa galáxia hipotética, né, vai ser 2,5 H-1 megaparsec. Esse tipo de resultado é o que eu estou dizendo que você encontra todo o tempo na cosmologia. Você não acha que a distância até a galáxia é 2,5 megaparsec? O cosmólogo não vai te dizer isso. Porque o resultado da distância depende do valor que você adota para a constante de Hubble. Olha só, se você usar a constante de Hubble igual a 100, você vai colocar Hzinho igual a 1. 1 sobre 1, né? H-1. H-1 é 1 sobre H, né? 1 sobre 1 vai dar 1. Então a distância vai ser 2,5 megaparsec. Mas se, por exemplo, eu quiser usar uma constante de Hubble de 50 km por segundo por megaparsec, então o Hzinho tem que ser 0,5, certo? 0,5. Então, eu vou ter que colocar um Hzinho igual a 0,5 aqui nessa conta. E aí, a distância vai ser outra. A distância vai ser 2,5 vezes 1 sobre 0,5 megaparsec. Porque para ter constante de Hubble 50 km por segundo, Hzinho é 0,5. Então, 2,5 dividido por 0,5, a gente sabe que, na verdade, é 2,5 vezes 2. E, portanto, a distância é de 5 megaparsecs por segundo. Olha só que coisa interessante que ficou essa maneira, né? Então, da gente escrever. Se calcular a distância por esse método, a gente vai depender o cálculo da distância do Hzinho. Uma constante de Hubble grande coloca o objeto perto da gente. Uma constante de Hubble pequena coloca o objeto longe da gente. Claro, faz todo sentido, né? Se a constante de Hubble é pequena, significa que as galáxias não se afastam com grandes velocidades. Então, se ela tem uma grande velocidade, é porque ela está bem longe. Uma constante de Hubble grande significa que ela se afasta rápido. Então, significa que ela está mais perto da gente. Tá? Todos os resultados de cosmologia ficam escritos assim, em termos do Hzinho. Às vezes tem um Hzinho ao quadrado, Hzinho ao cubo, raiz de Hzinho, Hzinho, toda a fórmula dependendo do Hzinho. Mas eu acho que deu para entender bem aí, tá? Uma coisa importante nessa lei de Hubble aqui é que essas medidas elas podem ser feitas no universo que a gente chama universo local ou no universo distante. Como assim? Como o universo todo está se expandindo e a luz tem uma velocidade finita, então significa que quando eu olho um objeto perto da gente, galáxias próximas da gente, as medidas de expansão que eu vou fazer são para épocas próximas. Porque a luz saiu dessas galáxias, né, a uma distância, a um tempo não muito grande de mim, né? Então, por exemplo, a luz saiu há 1 milhão de anos atrás, 100 milhões de anos atrás, enfim, alguns milhões de anos atrás. Eu não tenho uma medida, né? Então, quando eu faço a medida, eu vou ter a medida para essas galáxias próximas, significa que eu estou medindo a expansão do universo como ela era, agora. Nessa época, mais ou menos, há 10 milhões, 100 milhões de anos. Tá? Então eu estou fazendo uma medida da constante de Hubble para hoje. Como os primeiros gráficos, os primeiros dados foram para o universo próximo, eles não conseguiam observar galáxias distantes, a gente usa esse subíndice aqui, ó, H0. H0 quer dizer tempo hoje. O tempo zero, né? Tempo hoje. Então a constante de Hubble agora, atual, no momento desse, de hoje, tá? Constante de Hubble hoje. No entanto, hoje a gente tem grandes telescópios, a gente pode observar galáxias muito distantes de nós, muito distantes. Galáxias cuja luz, né, saiu para chegar até a gente, levou 10 bilhões de anos. Então, se eu meço a expansão usando dados dessas galáxias lá longe, distantes de nós, eu vou estar medindo a expansão do universo
como ela era há 10 bilhões de anos atrás. Então eu meço a constante de Hubble em outra época. Isso significa que eu vou ter, né, uma outra constante de Hubble. Pode ser que a constante de Hubble seja diferente ou não. Isso é algo que a gente precisa descobrir observacionalmente. Como é que é o valor da constante de Hubble no universo local e como é o valor da constante de Hubble no universo distante? Infelizmente, essa resposta, ou felizmente, né? Na verdade, felizmente, essa resposta depende de uma série de hipóteses que você faz sobre o universo. E a gente chama de modelo cosmológico. Eu não vou entrar agora porque a gente não ia conseguir aprofundar, mas a gente vai estudar diversos modelos cosmológicos mais para frente, quando você tiver mais respaldo, eu tiver passado mais equações para você. Daí eu vou discutir melhor essa questão dos modelos cosmológicos, tá? Nesse momento do nosso curso, eu quero simplesmente dizer que o valor da constante de Hubble não é constante. Que a constante de Hubble varia com a idade do universo, com a época do universo. Ó, a gente diz que a constante de Hubble, ela na verdade depende do tempo. Isso que significa esses 3 tracinhos é uma identidade. H é idêntico a uma função do tempo. H não é uma constante, tá? Ele até pode ser uma constante. Em alguns modelos cosmológicos, o H é uma constante. E a gente vai, inclusive, ver em que modelo cosmológico que ela seria uma constante. Mas, de modo geral, não é. A gente assume que ela varia no tempo. Significa, então, que o universo não expandiu sempre da mesma forma. Ele pode estar expandindo hoje de uma certa velocidade, e no passado com outra velocidade, maior ou menor. Tá? Isso, inclusive, é o que significa hoje a gente dizer que o universo tem uma expansão acelerada. Também, mais para frente eu vou mostrar bem certinho para vocês o que é a tal da expansão acelerada, mas a gente precisa ir devagar, porque senão eu só vou ficar falando, vai ficar só uma divulgação científica. E eu não quero isso, eu quero, de fato, me aprofundar, tá? Por isso, gente, muitas pessoas não gostam de usar o nome constante de Hubble-Lemaître. Tá? Não gosto de usar o nome constante. Porque ela não é constante. Ela pode depender do tempo. Variáveis que dependem de outras variáveis na física são chamadas de parâmetro. Então, o melhor é falar parâmetro de Hubble-Lemaître, e não constante de Hubble-Lemaître. Tecnicamente seria mais correto, porque é um parâmetro, ela depende do tempo. Tá? E não apenas do tempo, depende também do modelo cosmológico, como a gente vai ver. Tá? Só que caiu já no uso geral se chamar de constante de Hubble. Mas eu quero que você fique sabendo que o nome é enganador, porque de maneira geral ela depende do tempo e do modelo cosmológico que a gente usa. Na verdade, o modelo cosmológico é que vai dizer qual é o tipo de dependência no tempo que ela vai ter. Para alguns modelos ela é constante, para outros ela varia de uma forma, para outros varia de outra maneira ainda. Tá bom? Agora eu queria me aprofundar um pouquinho mais com vocês na forma como esse gráfico é feito. A gente vai precisar discutir bastante isso nesse curso, porque a maneira como a gente faz as medições precisa ser muito seriamente considerada para a gente poder interpretar essas medições direito, tá? A distância a gente já discutiu, foram as aulas anteriores, né? Eu discuti com vocês, por exemplo, o método do Zwick para calcular distâncias até aglomerados de galáxias. Eu discuti com vocês o método que o próprio Hubble usou para fazer isso aí através das variáveis cefeidas, né? Para poder calcular a distância até galáxias mais próximas. E existem diversas outras formas de se medir distância. A gente vai inclusive ver algumas mais para frente, algumas considerando a história cosmológica do universo, inclusive, tá? Mas a gente já viu mais ou menos que suficiente a distância. O que a gente não viu muito ainda são as medidas de velocidade. Então, a medida de velocidade, ela é feita, né, normalmente, através da medida do redshift da galáxia. Que é o quê? Quem fez o curso de Astrofísica Geral, lá eu explico, né, direitinho como é que se mede o redshift, mas só recordando, quando a gente observa uma galáxia, a luz da galáxia, então a gente pega a intensidade dessa luz e decompõe. Ela passa por um espectro
desculpa, passa por um prisma ou uma rede de difração, mais usual uma rede de difração, e decompõe esse espectro da galáxia num gráfico dessa forma aqui, tá? Então, o espectro da galáxia varia muito, ele não tem um comportamento tão claro quanto de uma estrela. Lá no curso de Astrofísica Geral eu discuto isso com vocês, né? Eu mostro alguns espectros e explico um pouco o comportamento, mas de maneira geral a gente decompõe o espectro da galáxia. Se a galáxia estiver parada, o espectro seria desse jeito aqui. Mas como a galáxia está se afastando de nós, o espectro dela é deslocado para o vermelho. Então todo esse espectro ele é esticado aqui para o vermelho. Eu não vou conseguir fazer um espectro igualzinho, você me perdoe, tá? Mas imagina que o vermelho seria uma cópia do preto só jogado para a direita. Então o que a gente faz para medir a velocidade de uma galáxia, né, o afastamento da galáxia, é fazer a medida do efeito Doppler. A gente mede o quanto que ele foi deslocado para o vermelho. Se a galáxia estivesse se aproximando da gente, ela estaria deslocada para o azul. A gente ia medir da mesma forma, um delta lambda, uma variação do comprimento de onda num certo ponto de referência. Mas como, via de regra, todas as galáxias estão se afastando, né, a gente mede o redshift, o afastamento para o vermelho. Então a gente pega um ponto de referência, por exemplo, essa grande linha de emissão aqui da galáxia, vê aonde que ela aparece, aparece aqui. Onde que ela deveria aparecer? Aqui. Então a gente mede esse delta lambda aqui, tá? Onde delta lambda vai ser, né? Eu posso colocar ele sempre em módulo, né? Vai ser o comprimento de onda observado menos o comprimento de onda como ele é emitido, tá? Posso trabalhar com módulo. Aqui vai dar positivo, porque o observado vai estar para a direita. Mas se fosse um blue shift, ou seja, se ela tivesse ido para o azul, o módulo garantiria que eu não ia ter um sinal negativo e tal. Mas é só um detalhe, se não quiser o módulo, não precisa. Esse efeito se chama efeito Doppler, né? É um efeito que, como a gente também discutiu lá no curso de Astrofísica Geral, um objeto que se afasta de mim aparece para mim com uma luz um pouco mais vermelha. É isso que a gente está vendo aqui, só que a gente não olha a luz como um todo, a gente olha nos comprimentos de onda para identificar quanto que ele foi avermelhado e a partir dali eu tiro um delta lambda. O efeito Doppler, ele me permite calcular a velocidade, porque o efeito Doppler surge quando um objeto se afasta de mim, ele tem uma velocidade em relação a mim. O efeito Doppler, se a velocidade for alta, o efeito Doppler, ele tem essa equação aqui, ó. O comprimento de onda observado por mim vai dividido pelo comprimento de onda que foi emitido, um Ezinho, vai ser a raiz de 1 mais beta, 1 menos beta, tá? Aonde beta é um parâmetro que é igual a V sobre C, aonde V é a velocidade do objeto. Isso daqui é a equação do efeito Doppler, mesmo para velocidades relativísticas, velocidades muito altas, tá? Então, se o objeto se afastar de mim, vai ter um deslocamento aqui entre as linhas que é dado por isso daqui, e no final das contas depende da velocidade. Então, você veja, se eu meço delta lambda, eu sei qual é a diferença dos dois comprimentos de onda, eu consigo calcular a velocidade do objeto aplicando aqui nessa equação. É assim que se mede a velocidade de afastamento, tá? Na verdade, aqui só um parênteses, porque é outra coisa que a gente vai aprofundando. Na verdade, vamos voltar nesse ponto em vários momentos no curso, aprofundando ele. Na verdade, quando a gente pensa no que é a expansão do universo, até na aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente pensa no que é a expansão do universo, a gente pode entender ou interpretar essa expansão de duas formas. Ou, primeira forma, as galáxias estão se afastando de mim, elas têm uma velocidade, de fato estão correndo, indo, né, para longe. Então, nessa interpretação, há um efeito Doppler, porque há uma velocidade. Ou então, uma outra maneira, as galáxias não estão se afastando de mim, o espaço está aumentando.
o universo está expandindo, que é a maneira mais usual. E é a maneira como a relatividade enxerga a questão. Dessa forma de olhar, não há efeito Doppler. Porque as galáxias e eu estamos todos parados num mesmo referencial. O problema é que esse referencial estica. A gente vai discutir isso mais para frente em mais detalhes, não se apavore. Tudo que eu estou falando aqui a gente vai voltando e mastigando e aprofundando, de maneira que no final do curso você vai ter uma visão muito mais aprofundada. Mas entenda que há duas maneiras de interpretar. Ou o espaço é algo fixo e as galáxias estão correndo pelo espaço e se afastando de mim, ou então o espaço aumenta, ele estica como uma rede elástica. E no caso, eu e a outra galáxia estamos parados, estamos sempre no mesmo ponto em cima da rede. A rede é que está esticando, mas eu estou, né, se eu ficar um prego, né, ficar colado na rede, eu vou continuar colado no mesmo lugar, nos mesmos átomos aqui embaixo na rede onde eu estou parado. A mesma coisa a galáxia, outra pessoa, outra referência. É que a rede estica. Então, a gente tem posições fixas. Se eu tenho posição fixa, a velocidade é zero no espaço, entende? O que acontece é que o espaço em si aumenta. Essa é a interpretação da relatividade. Qual está correta? As duas. É uma questão de referencial. Você escolhe qual referencial você quer botar o seu problema. Só que, e aí é que entra o C, né, o grande C da questão, dependendo de como você escolhe o referencial, muda que tipo de interpretação física você dá para o efeito. Tá bom? Então, na relatividade, a gente interpreta de uma forma e aplica as equações de uma forma. Aqui, a gente vai aplicar de outro jeito. Como, por enquanto, nós estamos mais concentrados no universo local, onde as velocidades não são muito grandes, onde a gente pode ignorar os efeitos relativísticos e podemos, inclusive, ignorar a interpretação relativística das coisas, não está errado eu dizer que a mudança de comprimento de onda acontece por causa de um efeito Doppler. Bom? Mas, se você estivesse trabalhando com uma interpretação relativística da cosmologia, que é o que a gente usa quando tem um universo em grandes escalas, melhor seria você usar o referencial fixo. E aí você iria dizer que o redshift não é pelo efeito Doppler, o redshift é pela expansão do universo. A gente vai interpretar dessa maneira também mais para frente, claro, né? Precisamos ir devagar. Feito esse grande parênteses, né, que é importante eu fazer, vamos lá. No universo local, então, as galáxias, eu posso entender as coisas, foi assim que eles entenderam, inclusive, né, o Hubble no começo, as galáxias estão se afastando de mim, esse afastamento está relacionado com o efeito Doppler. Pois bem, só que a gente não mede, né, exatamente dessa forma aqui. O que a gente se refere para fazer as medições é uma outra grandeza, vamos usar aqui, né? É uma outra grandeza que é o chamado redshift. Redshift. Redshift é literalmente deslocamento, shift para o vermelho, tá? Então redshift deslocou para o vermelho. O redshift, ele é definido, né, por essa expressão. Z é o redshift, a medida do redshift, ele é delta lambda dividido pelo lambda na emissão. Note que o redshift é adimensional, e isso é muito útil para a gente na cosmologia, porque ele não depende da dimensão. Não depende se eu estou medindo velocidades em quilômetros por segundo, estou medindo as velocidades em quilômetros por hora, qualquer outra coisa. Não, ele é adimensional, tá? E o redshift é calculado, ele é obtido dessa expressão. Então, eu tenho uma maneira de medi-lo experimentalmente sem fazer qualquer hipótese sobre a natureza dele. Porque isso daqui é algo observado. Como que eu interpreto? Galáxia se afastando ou universo expandindo é outra história, outra conversa. O fato observacional, que não depende de interpretação. O espectro que devia estar aqui, está aqui. E o deslocamento foi esse. Isso é a medida do redshift. A cosmologia, ela é construída a partir do redshift, porque, como eu disse, ele é uma medida observada. Não depende da interpretação. Eu posso dar diversas interpretações de por que isso aqui ocorre.
Inclusive, eu dei duas ali, né? Velocidade ou expansão. Tem outras interpretações, por exemplo, uma interpretação que ganhou bastante fama, luz cansada. A luz cansada, o nome parece um pouco esquisito, né? Porque como é que pode a luz cansar? Mas era esse o nome mesmo, tá? A luz cansada, a ideia é que à medida que a luz percorre o universo, ela muda suas propriedades. Então, causando isso daqui que a gente está vendo. Ela vai perdendo energia à medida que cruza o universo. Foi um modelo importante, tá? De vários defensores. Hoje, ele faz algumas previsões. Hoje já podemos mostrar que as previsões que ele faz estão erradas. E, portanto, esse modelo da luz cansada também está errado, tá? Então, a gente já nem vai considerar nesse curso aqui. Se você tiver interesse, tem bastante material na internet sobre isso, tá? Mas nesse curso, não vamos nem mais considerar esse modelo, por ele ser considerado ultrapassado, não porque a gente não gosta dele, porque ele faz previsões que foram desmentidas, tá? Então ele é considerado ultrapassado. Então o redshift, gente, reforçando, ele é adimensional e ele independe de interpretação. Ele é uma medida, um fato. Acontece esse deslocamento e ele é tanto. Pois bem, agora vem a interpretação física. Caso o redshift seja causado por um efeito Doppler, caso seja, eu posso relacionar o z com a velocidade. Você percebe aqui o pulo do gato? Isso é muito importante. Se você está fazendo um curso como esse, mais avançado de física, é importante que você perceba isso, porque é aqui que acontece a física. Há uma medida independente de modelo, um fato. Agora eu vou grudar, vou acoplar, digamos assim, a minha interpretação. A minha interpretação é isso daqui, efeito Doppler. Então, caso seja isso, e aí você já pode imaginar, desculpa os muitos parênteses nessa aula, mas é porque eu me empolgo com essa realidade da física, né? Quando a gente começa a tocar a física com mais propriedade, não apenas na divulgação. Divulgação é ótima, mas também é importante colocar a mão na física de verdade, né? Aí você já pode imaginar, caso a gente vá trabalhar com a interpretação relativística, ao invés de usar essa expressão agora, do Doppler, eu vou usar uma outra. E a gente vai ver depois qual é. Então, caso a minha interpretação seja efeito Doppler, eu posso julgar aqui. Porque isso daqui se relaciona, ó, como? Delta lambda é lambda O menos lambda E. O lambda E já tinha aqui no redshift. Só que eu posso dividir um pelo outro. Então, isso aqui vai ficar lambda O sobre lambda E menos 1, né? Menos 1. Agora, lambda O sobre lambda E, lambda observado sobre lambda emitido, ao invés de usar qualquer coisa, né, eu vou usar essa expressão aqui do efeito Doppler, tá? Então, eu posso usar essa expressãozinha aqui para o efeito Doppler. Posso vir aqui e calcular isso daqui. Tá? Outra forma muito habitual de escrever essa equação é que lambda O sobre lambda E vai ser o redshift mais 1. Essa expressão também é muito comum. Veja, aqui ainda não coloquei o meu modelo. Eu vou colocar o meu modelo na hora que eu calcular, eu meço o redshift, né? Calculo essa razão e aí meço a velocidade. Então o meu modelo está quando eu transformo aquilo para isso. Velocidade. E eu não concordo que o universo, as galáxias estejam de fato indo com uma certa velocidade. Eu gosto do modelo da luz cansada. Não tem problema. Bom, tem um problema, a gente já mostrou que está errado, né? Mas digamos que você queira dar uma segunda chance. Não tem problema. Ao invés de fazer esse gráfico como velocidade, faça esse gráfico como redshift, ou faça esse gráfico como outra grandeza, no caso da luz cansada, que vai ter, ou no caso da expansão do universo, como fator de escala do universo, qualquer outra coisa, entendeu? Então você, ao invés de usar velocidade, vai usar outra grandeza. O que os astrofísicos fazem muito, né, os cosmólogos fazem muito eu não quero depender de interpretação, não quero depender de modelo, ao invés de usar como velocidade, eu vou fazer um gráfico direto do redshift. E aí não dependo do modelo. Só que não é tão fácil de fazer assim direto, do jeito que está aparecendo, pode passar a ideia errada de que é fácil. E não é tão simples, a gente vai fazer no futuro, tá? Pois bem, só que, valendo essa... Então, a gente poderia, né, só para complementar aqui, né,
No caso de ser uma interpretação por efeito Doppler, só para encerrar, né? Eu poderia dizer então que z mais 1 seria a raiz de 1 mais beta, 1 menos beta. Isso aqui para efeito Doppler. E eu calculo a velocidade e tiro todas as consequências possíveis aí disso daí, tá? Agora, é interessante que, como eu disse para vocês, mesmo que você não goste dessa interpretação, ela é razoavelmente correta, ela está certa. É bastante certa, na verdade, para o universo próximo. O universo das galáxias mais perto da gente, onde as velocidades, inclusive, nem são muito grandes, as velocidades são baixas, tá? Tanto é que a relação do Hubble-Lemaître estava certa, eles mediram certo a relação do Hubble-Lemaître, encontraram uma relação linear e estava tudo certinho com ela, tá? Não está errado. O erro, o problema acontece no universo distante, onde essas variáveis, velocidade e distância, precisam ser interpretadas adequadamente. E a gente vai fazer isso no futuro. No universo próximo, então, no universo local, as velocidades das galáxias são muito menores do que a velocidade da luz. Muito menores. A velocidade de afastamento é de 100 km por segundo. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Então, ela se afasta com velocidades bem menores do que a da luz. Isso significa que o beta, que é essa razão, V sobre C, vai ser muito menor do que 1, tá? Se o beta vai ser muito menor do que 1, eu posso simplificar essa expressão um pouco cabeluda aqui e colocar direto a velocidade nela, ao invés de trabalhar com um beta, uma raiz, um monte de coisa. Como é que eu vou simplificar essa relação aqui? Se o beta é muito menor do que 1, então vai ficar assim, olha. A raiz de 1 mais beta, 1 menos beta, ela vai ser igual a raiz 1 mais beta. Calma que a gente vai chegar numa coisa útil. 1 menos beta na menos 1. Então, ao invés de dividir pelo 1 menos beta, multiplico por 1 menos beta na menos 1. É a mesma coisa, claro, né? Eu posso usar uma relação aproximada, chamada binômio de Newton. O binômio de Newton, ele me diz que 1 mais x na menos 1 é igual a uma série infinita. 1 mais x menos... Não. Mais x ao quadrado, mais x ao cubo, se x for muito menor do que 1, tá? Na verdade, se x for menor que 1. Mas se x for muito menor do que 1, tá? Eu posso dizer que essa relação é aproximada para os primeiros termos. Então, olha só, se x for um número bem pequenininho, isso daqui vale, é aproximadamente correto, tá? 1 sobre x mais 1 vai ser aproximadamente 1 mais x. Se x é muito menor do que 1. É isso que diz a relação do binômio de Newton. Para quem não está acostumado, pega a calculadora e bota um número aqui. Bota um número bem pequenininho. 0.001. O x tem que ser pequeno, muito menor que 1. 0.001 vai dar aproximadamente 1.001. Bota na calculadora, você vai ver que funciona, tá? Para qualquer x bem pequenininho. Então a gente pode usar essa relação do binômio de Newton, da expansão de Newton aqui, para aproximar essa raiz. Por quê? 1 sobre 1 menos beta na menos 1 1 menos beta na menos 1, ele vai ser aproximadamente... Aqui tem um sinal errado, ó. Eu fiz com um sinal errado, agora que eu vi. Não tem problema. É 1 menos o x, é aproximadamente igual a isso aqui, tá? Então, um menos x, tá?
1 menos x é aproximadamente aquilo ali. Então, 1 sobre 1 menos beta, né? Então, 1 menos beta na menos 1 é aproximadamente 1 mais beta. Tá vendo? É a mesma relação, só que em vez de x eu escrevi o beta ali, tá? Então, aqui, logo, 1 mais beta sobre 1 menos beta vai ser aproximadamente raiz de 1 mais beta, e ao invés de escrever 1 menos beta na menos 1, eu escrevo 1 mais beta. Só que agora os dois são iguais, é 1 mais beta, dá o quadrado. E, portanto, vai ser igual a 1 mais beta, né? Porque a raiz de 1 mais beta quadrado é 1 mais beta, tá? Então, significa que, se eu tiver velocidades muito menores do que a da luz, o que acontece no universo local, essa expressão pode ser simplificada para apenas 1 mais beta, tá? Portanto, pegando a expressão do efeito do redshift, z mais 1 vai ser aproximadamente 1 mais beta, e, portanto, z, que é o redshift, vai ser igual a beta, que é v sobre c. Essa relação é muito usada no universo local, para cosmologia, quando a gente está olhando galáxias com baixas velocidades. Muito usada. A gente conclui, a gente pode escrever que, portanto, a velocidade de uma galáxia vai ser igual a zc. Zc. Por isso, às vezes, inclusive, você vê aquele gráfico do Hubble, ao invés de ver o gráfico do Hubble como velocidade versus distância, você vê o gráfico como sendo zc. Também alguns artigos, alguns livros colocam como zc, tá? Porque para o universo local, se as velocidades são por efeito Doppler, V é igual a Z vezes C, onde Z é o redshift, tá? Então a gente pode, de fato, colocar o Z nesse modelo aqui, que é um Z sobre C, bom? Então dá para fazer tranquilamente o gráfico em função de Z, ao invés do gráfico em função da velocidade. O fato é que você vê que mesmo com a interpretação do efeito Doppler, se a velocidade começa a ficar grande, já não vale essa aproximação, e aí fazer o gráfico só como Z vezes C vai dar galho, porque a relação não vai mais ficar linear, e a falta de linearidade não tem nada a ver com o que está acontecendo fisicamente. Tem a ver apenas com o fato de você estar usando uma aproximação errada para o efeito Doppler. Tá bom? A gente pode até, efeito de ter uma ideia de valores aqui, eu recolhi alguns números aqui, a gente pode até substituir esses números para ver um pouquinho como é que isso vale. Então imagina que eu tenho uma galáxia, que são dados um pouco realistas, tá? Imagina que eu tenho uma galáxia e eu percebi que a linha de emissão de H-beta é uma emissão do átomo de hidrogênio, então ela teve uma variação, né, de 1 nanômetro. Ela foi 1 nanômetro para o lado no meu espectro. Qual vai ser a velocidade da galáxia e qual vai ser a distância até essa galáxia se eu fizer essa medida de deslocamento do H-beta, tá? Bem, primeira coisa que eu vou fazer é perceber que, ir numa tabela, né, e descobrir que o H-beta, o lambda do H-beta é de 486,1 nanômetros. Tendo a medida do comprimento de onda de emissão, de referência do H-beta, e o delta lambda do H-beta, né? Então veja que o delta é pequenininho. É isso que eu queria que vocês pegassem alguns números um pouco realistas aqui para ver. É uma parte em 500 praticamente, tá? Uma parte em 500 é 0,5%, né? Uma coisa bem pequenininha, até menos que 0,5%, tá? Então é um valor bem pequeno de deslocamento, é o que a gente de fato observa. Não é fácil medir
esses deslocamentos. Você não mede isso aí com qualquer telescópiozinho não, tá? Precisa ter um equipamento razoável. O que a gente tem aqui é que a gente pode calcular o redshift medido, né? O redshift vai ser delta lambda sobre lambda. Jogando esses dois números aqui, né? 1 sobre 486.1 vai dar um redshift de 2.057 vezes 10 na menos 3. É um redshift bem pequeno. De fato, os redshifts que a gente costuma trabalhar são menores do que 1. Para o universo próximo, tá? Os redshifts são menores do que 1. Mesmo para medidas muito distantes que a gente tem para algumas galáxias, o redshift é tipicamente 10, 12, 13, depende da galáxia, depende do que a gente está fazendo, tá? De como a gente está medindo, até onde a gente consegue ver, tá? Os valores de redshift tipicamente são pequenos mesmo. Então, um redshift bem pequenininho ali. Se o redshift vale isso, a gente consegue calcular a velocidade. Assumindo, né, como o redshift é pequeno, e o redshift é o beta, né? Então, o beta de fato é muito pequeno, e aí eu posso assumir essa aproximação. Então, a velocidade, ela vai ser aproximadamente o redshift vezes o c, que é isso vezes 300 mil quilômetros por segundo. Então, vai dar uma velocidade, multiplicando isso por 300 mil quilômetros por segundo, uma velocidade de 617 quilômetros por segundo. Essa é a minha velocidade. Eu posso também calcular, usando a lei de Hubble-Lemaître, a distância até essa galáxia. Então, eu sei que a velocidade tem a ver com h0 vezes a distância. A gente isola a distância aqui. A distância vai ser a velocidade, 617 km por segundo, dividida pelo valor que eu quiser usar para o h0. Eu podia deixar em termos de hzinho, né? Mas se eu quiser, posso colocar um valor direto aqui, só para exemplificar. Vamos escolher um h0 igual a 70 km por segundo por megaparsec. Então, dividindo um pelo outro, eu descubro que a distância até essa suposta galáxia aí é de 8,8 megaparsecs, tá? Então, essa galáxia, 8,8 megaparsecs, ela está fora do nosso grupo local de galáxias, não faz mais parte do nosso grupo local, que tem um diâmetro aí em torno de 2 megaparsecs. Ela também não chega no aglomerado de Virgo, que está a uns 10 megaparsecs da gente, tá? Então, ela está no universo próximo, mas não tão próximo a ponto de fazer parte do grupo local de galáxias, tá? Então, para você ter um pouquinho de percepção da ordem de grandeza dos números aí, um deslocamento, né, um redshift bem pequenininho, já dá uma galáxia bem longe da gente. Você não vai ter um redshift grande para galáxias aqui do lado, Andrômeda ou qualquer outra, tá? Essas galáxias vão estar dominadas, na verdade, pelas velocidades locais, velocidades que a gente chama peculiares. Ou seja, o movimento próprio delas ali é maior do que a expansão do universo como um todo. Tá joia, gente? Então, nessa aula nós ficamos por aqui e agora a gente vai se aprofundando nas próximas aulas nos detalhes mesmo mais cosmológicos e a gente interpretando direitinho essas equações. Tá joia? Um abraço.